Você conhece os gregos, você conhece seus filósofos, seus dramaturgos, seus deuses, suas guerras. Você conhece o Partenon reluzindo branco na Acrópole, as estátuas de mármore, os Jogos Olímpicos, o nascimento da democracia, as palavras de Sócrates e as epopeias de Homero. Mas aqui está uma pergunta que quase ninguém pensa em fazer. Antes de tudo isso, quem eram os gregos? Não os gregos clássicos do século V a.C. Não as cidades-estado e os filósofos. Mas as primeiras pessoas a chamar esta península acidentada e queimada pelo sol de Lar. Os primeiros a falar a língua grega, a criar seus filhos em solo egeu, a construir algo que pudesse pela primeira vez ser chamado de civilização grega. A resposta nos leva de volta a um mundo tão distante e tão estranho que mal se assemelha à Grécia que achamos que conhecemos. Ela nos leva a reinos-palácio enterrados sob séculos de terra, a uma escrita que ninguém conseguiu ler por 3.000 anos, a erupções vulcânicas que abalaram o mundo antigo, a reis guerreiros cujas máscaras de ouro fitavam cegamente a escuridão de suas tumbas, esperando que alguém os encontrasse. Esta é a história da Idade do Bronze grega. E ela começa não na Grécia, mas nas vastas estepes varridas pelo vento ao norte do Mar Negro. Por volta de 4.000 anos atrás, em algum momento antes de 2.000 anos antes de Cristo, um grande movimento de povos estava em curso pela Eurásia. Os estudiosos os chamam de indo-europeus, grupos de culturas relacionadas, falando línguas relacionadas, espalhando-se para fora das pradarias do que hoje é a Ucrânia e o sul da Rússia em todas as direções. Para o oeste, na Europa. Para o leste, na Pérsia e na Índia. E para o sul, em direção às águas mornas e pontilhadas de ilhas do Mar Egeu. Entre esses povos errantes estavam os ancestrais dos gregos. Não sabemos como eles se chamavam. Não sabemos exatamente quantos eram, ou quanto tempo a jornada levou, ou se chegaram em uma grande onda, ou se infiltraram lentamente ao longo de gerações. O que sabemos, reunido a partir de pistas arqueológicas e trabalho de detetive linguístico, é que em algum lugar por volta de 2.000 anos antes de Cristo, falantes de grego entraram na terra que agora chamamos de Grécia pela primeira vez. A evidência de sua chegada é sutil. Arqueólogos detectaram mudanças nos estilos de cerâmica. Uma dispersão de sítios mostra sinais de destruição localizada. Mas, crucialmente, não parece uma conquista violenta. Não há valas comuns, nenhuma substituição súbita e total de uma cultura por outra. O que parece ter acontecido é mais uma infiltração lenta e constante. Novas pessoas chegando, misturando-se com aqueles já ali, casando-se, gradualmente impondo sua língua enquanto absorviam todo o resto. E havia bastante coisa para absorver, porque o Egeu não estava vazio quando os falantes de grego chegaram. Longe disso. As ilhas espalhadas por aquele mar azul brilhante eram o lar de culturas de extraordinária sofisticação. Culturas que haviam estado construindo, comercializando e criando por séculos antes que uma única palavra grega fosse falada neste solo. Duas dessas culturas merecem nossa total atenção. Seus nomes são Cicládica e Minoica. E sem elas, não haveria civilização grega como a conhecemos. Espalhe-se por um mapa do Mar Egeu e procure o aglomerado de ilhas a leste do Peloponeso, aproximadamente no centro do mar, dispostas em um círculo frouxo. Estas são as Cíclades. E é aqui, a partir de cerca de 32 séculos antes de Cristo, que uma das tradições artísticas mais assombrosamente belas de toda a história humana floresceu silenciosamente. O povo cicládico não deixou nenhuma escrita. Não conhecemos sua língua. Não sabemos como chamavam seus deuses ou seus reis. Não sabemos quase nada sobre sua vida política interna. Eles são, no sentido mais verdadeiro, um povo perdido no tempo. Mas eles deixaram para trás sua arte. E sua arte fala alto o suficiente para compensar o silêncio de todo o resto. As criações mais icônicas da civilização cicládica são figuras de mármore. Esculturas da forma humana, quase exclusivamente feminina,
esculpidas com extraordinária habilidade do mármore branco fino das próprias ilhas Cíclades. E, quando você encontra essas figuras pela primeira vez, algo estranho acontece. Elas parecem modernas, assustadoramente modernas. Os rostos simplificados, planos lisos se encontrando em ângulos limpos, uma crista saliente para um nariz, olhos e boca mal sugeridos ou totalmente ausentes. Os corpos alongados reduzidos à geometria essencial, os braços dobrados sobre o tronco, os pés inclinados para baixo como se flutuassem. Essas esculturas parecem que poderiam ter sido esculpidas ontem por um seguidor de Brancusi ou Henry Moore. Quase todas essas figuras foram encontradas em tumbas, enterradas ao lado dos falecidos. Talvez representassem divindades, talvez fossem espíritos protetores. Simplesmente não sabemos. O que sabemos é isto. Essas esculturas representam uma das visões artísticas mais originais do mundo antigo. Uma visão que influenciaria silenciosamente o vocabulário visual do Egeu por séculos. Mas foi a civilização que surgiu na grande ilha de Creta que verdadeiramente dominaria o mundo Egeu e deixaria a marca mais profunda nas pessoas que um dia seriam chamadas de gregos. Nós os chamamos de minoicos, um nome inventado por arqueólogos modernos, emprestado do lendário rei Minos da mitologia grega, um poderoso governante de Knossos que, segundo Homero e Tucídides, comandava os mares e dominava o Egeu com sua frota. Se um Minos real alguma vez existiu, não podemos dizer. Mas a civilização nomeada em sua homenagem era muito real e muito poderosa. Os minoicos não eram gregos. Sua língua, sua cultura, sua maneira de organizar o poder, tudo era profundamente estranho aos falantes de grego que eventualmente os encontrariam. Nosso conhecimento dos minoicos data apenas do final do século XIX, quando arqueólogos começaram a escavar as ruínas de seus palácios. O que eles encontraram chocou o mundo acadêmico. O coração da civilização minoica não era uma cidade-estado ou um reino guerreiro no molde mesopotâmico. Era um palácio. E não um palácio, mas vários, distribuídos pela ilha de Creta, cada um controlando sua região circundante. O maior deles era o Palácio de Knossos, na costa norte de Creta. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, já era uma estrutura maciça. Ao longo dos 5 séculos seguintes foi expandido, reconstruído e expandido novamente. Mesmo depois que terremotos devastadores por volta de 17 séculos antes de Cristo nivelaram grandes seções e forçaram a reconstrução quase total. Fique nas ruínas de Knossos hoje e tente imaginar como era no seu auge. Um complexo espalhado de centenas de salas, distribuídas em múltiplos níveis, conectadas por escadarias e corredores que se retorcem e viram em todas as direções. Um grande pátio central retangular em seu coração, ao redor do qual oficinas, armazéns, escritórios administrativos, salas do trono e santuários foram arranjados. Poços verticais abertos cortando através da estrutura traziam ar e luz do sol para os níveis inferiores. Sistemas de drenagem sofisticados levavam águas residuais através de tubos de argila correndo sob os pisos. Afrescos elaborados cobriam as paredes. Golfinhos saltando, touros sagrados, procissões de mulheres elegantes em saias encamadas e joias elaboradas, jovens homens e mulheres realizando o extraordinário ritual do salto do touro, correndo em direção a um touro furioso, agarrando seus chifres e saltando acrobaticamente sobre suas costas. Isso não era uma fortaleza. Isso era um palácio construído para administração, comércio, religião e exibição. Aberto, sem fortificações, confiante na estabilidade de seu poder. E esse detalhe nos diz tudo sobre o caráter da civilização minoica. Os palácios minoicos não eram meramente residências para famílias reais. Eram os motores econômicos de suas regiões. Vastas áreas de armazenamento dentro do palácio guardavam enormes quantidades de grãos, óleo, vinho e matérias-primas, coletadas como impostos da população circundante e então redistribuídas à vontade da administração do palácio. Isso é o que os arqueólogos chamam de economia redistributiva.
A riqueza flui para dentro do palácio, é registrada e inventariada, e então flui de volta para fora como salários, rações e mercadorias comerciais. Foi a necessidade de rastrear e gerenciar esse fluxo de bens que deu origem à escrita no Egeu pela primeira vez. Por volta de 18 séculos antes de Cristo, os administradores dos palácios minoicos desenvolveram um sistema de escrita. Nós o chamamos de linear A, uma escrita de aproximadamente 90 símbolos, cada um representando uma sílaba, inscrita em pequenos tabletes de argila usados como registros administrativos e em objetos de pedra usados como selos. Aqui está a verdade enlouquecedora sobre o linear A. Nós não conseguimos lê-lo. Após mais de um século tentando decifrar esta escrita, os estudiosos não fizeram nenhum avanço definitivo. Podemos identificar números e alguns logogramas. Podemos dizer que a língua que ele registra é quase certamente não grega e não está relacionada a nenhuma família linguística conhecida. Os minoicos falavam em uma voz que nunca foi recuperada, uma língua que se extinguiu sem deixar nenhum descendente que possamos rastrear. Antes de deixarmos o mundo minoico inteiramente, há mais uma história que exige ser contada. Uma história de destruição súbita, total, catastrófica que preservou uma comunidade minoica inteira em detalhes quase perfeitos. Na ilha de Thera, agora chamada Santorini, a cultura minoica havia se estabelecido fortemente. A arte no estilo minoico decorava as paredes. Mercadorias importadas de Creta enchiam os armazéns. A comunidade estava prosperando, conectada ao mundo egeu mais amplo por rotas comerciais ativas. Santorini hoje é uma das paisagens mais de tirar o fôlego da terra. Um crescente dramático de penhascos escarpados subindo do mar. O remanescente do que já foi uma ilha circular completa. A razão pela qual é em forma de crescente agora é a razão pela qual a comunidade minoica ali foi destruída. Santorini é o cume de um vulcão. Por volta de 1625 anos antes de Cristo, aquele vulcão entrou em erupção com violência quase além da compreensão. A explosão foi uma das maiores da história humana. Cinzas vulcânicas da erupção foram detectadas tão longe quanto a Groenlândia. O interior da ilha desabou no mar, remodelando toda a geografia da região. A erupção teria gerado tsunamis, bloqueado a luz do sol por uma vasta área e enviado ondas de choque através de todo o Mediterrâneo Oriental. Felizmente, parece ter havido avisos suficientes de que os habitantes de Thera conseguiram evacuar. Mas as estruturas que deixaram para trás foram enterradas sob metros de cinza vulcânica, seladas e preservadas como uma Pompeia minoica. Escavações em Santorini desde os anos 60 revelaram um sítio espantoso. Ruas inteiras, edifícios de vários andares, salas de armazenamento ainda contendo seus potes e jarros. E, mais espetacular de tudo, paredes cobertas com afrescos de extraordinária qualidade e vivacidade. A relação exata entre a erupção e a queda dos minoicos permanece debatida. Alguns estudiosos acreditam que contribuiu para a ruptura política e cultural que permitiu que os micênicos falantes de grego eventualmente tomassem o controle de Creta. E agora chegamos aos próprios gregos. Por volta de 16 séculos e 50 anos antes de Cristo, enquanto a civilização minoica ainda estava florescendo em Creta, um novo poder estava surgindo na Grécia continental. Arqueólogos e historiadores o chamam de civilização micênica, nomeada após a cidade de Micenas, localizada no nordeste do Peloponeso. E esta, finalmente, é a civilização de pessoas que realmente falavam grego. O nome micênico vem com uma história. Agamenon, o lendário rei de Micenas, teria liderado as forças gregas na Guerra de Troia, segundo Homero. Homero descreve Micenas como rica em ouro. Quando o pioneiro arqueólogo alemão Heinrich Schliemann escavou o sítio em 1876, ele estava procurando exatamente isso, a cidade carregada de ouro do herói de Homero. O que ele encontrou excedeu até suas esperanças mais ambiciosas. Profundamente dentro das tumbas de poço do que agora é chamado de círculo funerário, Schliemann descobriu uma concentração impressionante de riqueza.
máscaras mortuárias de ouro colocadas sobre os rostos dos mortos, adagas incrustadas com cenas de caça em ouro, prata e uma liga negra chamada nielo, retratando leões perseguindo presas através de paisagens de detalhe extraordinário. Vasos de bebida elaborados de ouro e prata. Contas de âmbar que haviam viajado para Micenas da costa báltica do norte da Europa. Evidência de redes comerciais que se estendiam por milhares de quilômetros. Cerâmica e trabalhos em pedra de Creta e das Cíclades. Armas em abundância. Schliemann, dominado pela magnificência de sua descoberta, enviou um famoso telegrama ao rei da Grécia. Contemplei o rosto de Agamenon. Ele estava errado sobre a identificação. Os enterros no círculo funerário datam de séculos antes que qualquer guerra de Troia histórica pudesse ter ocorrido. O homem na máscara de ouro não era Agamenon. Mas Schliemann não estava errado sobre o poder e a prosperidade que eles representavam. Estes eram os governantes de uma civilização operando em uma escala e com um nível de riqueza que os colocava entre os poderes mais formidáveis do mundo da Idade do Bronze. Como era realmente a civilização micênica? Para entendê-la, precisamos compará-la diretamente com o mundo minoico que ela estava no processo de suplantar. Os palácios minoicos eram estruturas abertas, sem fortificações, construídas em terreno plano, expandindo-se organicamente ao longo do tempo. Eles projetavam poder através da beleza e abundância. Os palácios micênicos eram algo inteiramente diferente. O Palácio de Tirinto, ao sul de Micenas, fica no topo de um afloramento rochoso baixo que se ergue da planície circundante, uma vantagem defensiva natural. Ao seu redor, os micênicos construíram muros de enormes blocos de pedra, alguns pesando dezenas de toneladas, empilhados e encaixados sem argamassa em barreiras de até 8 metros de espessura. Tão massiva foi esta construção que os gregos posteriores, olhando para as ruínas e incapazes de imaginar seres humanos capazes de construir tais muros, concluíram que o trabalho deve ter sido feito por gigantes, especificamente os gigantes de um olho só chamados ciclopes. Eles chamaram este estilo de construção de alvenaria ciclópica, e o nome permaneceu na arqueologia desde então. Micenas em si foi similarmente fortificada. Sua cidadela entrou através do famoso Portão dos Leões, uma entrada monumental flanqueada por leões de pedra que permanece uma das peças de arquitetura mais poderosas da Grécia Antiga. Estas não são as construções de uma cultura pacífica e comercial. Estas são as construções de reis guerreiros que esperavam ser atacados e estavam determinados a tornar qualquer assalto o mais custoso possível. A arte do mundo micênico confirma inequivocamente esta leitura. A arte micênica é obcecada com guerra e caça. Marcadores de túmulo de pedra do período mais antigo mostram homens em carruagens perseguindo inimigos. As próprias tumbas transbordam de armas, espadas, adagas, pontas de lança, pontas de flecha. Esta era uma sociedade organizada em torno do poder militar, em torno da exibição de proeza marcial, em torno do acúmulo competitivo de armas e troféus de guerra como símbolos de status. A aristocracia guerreira micênica não era uma classe que fazia sua riqueza através do comércio paciente e gestão agrícola, como os administradores do palácio minoico. Era uma classe que fazia sua riqueza e demonstrava seu status através da força, através da conquista, através da posse ostensiva de coisas que só podiam ser obtidas pelo poder militar ou comércio de longa distância, apoiado por esse poder. À medida que a civilização micênica amadurecia, os governantes de Micenas e outros centros continentais começaram a construir tumbas de um tipo novo e espetacular. A tumba Tholos, às vezes chamada de tumba colmeia, por sua forma cônica distintiva. Essas estruturas eram realizações de engenharia de primeira ordem. Construídas em encostas a partir de blocos maciços de pedra, elas criavam uma cúpula em consolos, cada curso de pedras projetando-se ligeiramente para dentro e para baixo, subindo para um ponto circular no topo. Eram os maiores espaços interiores fechados por uma única estrutura no mundo inteiro, antes que os romanos construíssem o Panteão mais de 1000 anos depois. A maior delas,
o chamado Tesouro de Atreu em Micenas. Data do século XIII a.C. Sua passagem de entrada sozinha tem quase 35 metros de comprimento. A câmara principal tem quase 15 metros de diâmetro e 15 metros de altura. Essas tumbas não eram principalmente sobre o além-vida. Eram sobre dominação. Eram exibições de status direcionadas aos vivos, construídas em uma escala que nenhum rival podia igualar. A obsessão micênica com a exibição de riqueza, mais elaborada do que qualquer coisa no mundo minoico, reflete uma sociedade na qual a hierarquia era tudo, onde a distância entre um rei guerreiro e seus súditos era medida não apenas em ouro, mas em pedra e no puro peso físico do poder. A língua dos micênicos era grega. Especificamente, era uma forma arcaica de grego, mais antiga e diferente do grego clássico de 5 séculos depois, mas inequivocamente grega. No século XIII a.C., a civilização micênica estava em sua altura absoluta. A Grécia continental estava mais densamente povoada do que jamais estivera. Redes comerciais conectavam as cidades micênicas ao Egito, a Chipre, ao Império Hitita na Ásia Menor, aos confins do norte da Europa. Armas e armaduras de bronze equipavam exércitos de capacidade formidável. Os palácios de Micenas, Tirinto, Pilos, Tebas e Atenas zumbiam com atividade administrativa, com artesãos e escribas, com sacerdotes e soldados, com escravos e trabalhadores livres. O mundo micênico estava conectado, cosmopolita pelos padrões de seu tempo e profundamente hierárquico. Em seu ápice sentava o Anax, o rei, cuja autoridade era total. Abaixo dele, uma camada de nobres e oficiais mantinha títulos que ecoariam através dos séculos no mundo clássico. E no fundo, a massa de plebeus, servos e escravos que faziam toda a pirâmide funcionar. Havia também comércio e relações diplomáticas com os hititas, o grande império da Ásia Menor que rivalizava o Egito pelo domínio do Oriente Próximo. Registros hititas mencionam um reino chamado Ahiawa, que a maioria dos estudiosos identifica como a Grécia micênica. Um documento notável sobrevive. Um tratado entre o rei hitita Muatali II e um governante chamado Alaksandu de Wilusa, feito por volta de 1280 anos antes de Cristo. Wilusa, isso é quase certamente Troia. E Alaksandu, essa é quase certamente a tradução hitita do nome grego Alexandros. Outro nome para Paris, o príncipe de Troia, cujas ações, segundo a lenda, incendiaram a Guerra de Troia. A lenda e a arqueologia estão convergindo, lentamente, tentadoramente. E então, com uma velocidade e totalidade que ainda chocam os historiadores, tudo desmoronou. Por volta de 12 séculos antes de Cristo, o mundo da Idade do Bronze entrou em colapso. Não apenas os micênicos, não apenas os gregos. Por todo o Mediterrâneo Oriental, civilizações que haviam resistido por séculos foram varridas em um período de poucas décadas. O Império Hitita, que havia permanecido por centenas de anos e que havia forçado o Egito à mesa de negociações, foi invadido e destruído. Grandes cidades em Chipre e ao longo da costa levantina foram reduzidas a cinzas. O Egito mal sobreviveu, seu poder permanentemente diminuído. E cada um dos centros de palácio micênicos, Micenas, Tirinto, Pilos, Tebas, foi atingido por violência e fogo. Os arquivos de Pilos nos dão um vislumbre final arrepiante de uma civilização que sabia que algo terrível estava chegando. Os últimos tabletes Linear B escritos ali não são registros de inventário. São despachos de emergência, ordens para postos de observação costeiros, comandos para os vigias guardarem a costa, registros de remadores sendo mobilizados e destacados. Os administradores do Palácio de Pilos sabiam que um ataque era iminente. Eles estavam se preparando, reforçando suas defesas, desesperadamente tentando organizar uma resposta. Não foi suficiente. O palácio queimou. O fogo que o destruiu cozeu os tabletes Linear B na permanência de argila que nos permite lê-los hoje. E ninguém jamais reconstruiu Pilos. Então, quem foi?
quem derrubou uma das civilizações mais poderosas do mundo antigo. Os egípcios nos deixam evidências tentadoras, mas frustrantes. Seus registros deste período falam de ataques pelos povos do mar, uma coalizão de invasores marítimos de algum lugar no Egeu ou Mediterrâneo Oriental, cujo ataque esmagou contra as fronteiras do Egito em onda após onda por volta de 12 séculos antes de Cristo. Alguns desses povos do mar, os egípcios nos dizem, vieram de lugares chamados Equesh e Ahiawa, possivelmente os próprios gregos micênicos, agora agindo não como uma civilização, mas como invasores, pessoas deslocadas, desesperadas, soltas pelo seu próprio colapso. Mas isso apenas empurra a pergunta para trás. O que causou o colapso que produziu os povos do mar em primeiro lugar? Estudiosos debateram esta questão com extraordinária paixão por mais de um século. Nenhuma resposta única prevaleceu, e a maioria dos historiadores agora acredita que é porque nenhuma causa única foi responsável. O que parece ter acontecido foi uma falha catastrófica do sistema. Múltiplas tensões atingindo simultaneamente, cada uma sozinha gerenciável, mas juntas esmagadoras. Seca, severa, em todo o Mediterrâneo Oriental, documentada em registros arqueológicos e ambientais, interrompeu a produção agrícola. Redes comerciais, das quais as economias do palácio dependiam para bronze, estanho e bens de luxo, desmoronaram. Pressões sociais internas, talvez de populações exaustas pelas demandas do sistema de palácio, talvez de conflitos regionais, enfraqueceram as estruturas administrativas por dentro. E então, nesta situação já frágil, vieram os invasores, as migrações, a violência que derrubou tudo. A Idade do Bronze terminou não com um único golpe, mas com uma cascata, uma falha desencadeando a próxima. A natureza interconectada dessas civilizações significando que, quando uma caiu, as ondulações alcançaram todas as outras. Após aproximadamente 12 séculos antes de Cristo, a Grécia entrou no que os historiadores chamam de Idade das Trevas, um período de aproximadamente 4 séculos caracterizado por declínio populacional dramático, o desaparecimento do comércio de longa distância, o abandono da construção monumental e, mais impressionante de tudo, a perda completa da escrita. A escrita linear B desapareceu junto com os sistemas de palácio que havia servido. Do início do século XII até o início do século VIII a.C., não há evidência de alfabetização em lugar nenhum na Grécia. 400 anos de silêncio, um povo inteiro esquecendo como escrever, perdendo o conhecimento técnico que apenas sistemas administrativos complexos sustentam. E ainda assim, algo sobreviveu à escuridão. Algo que não requer tabletes de argila ou arquivos de palácio para persistir. Histórias, canções. A tradição oral, passada de bardo a bardo, de pai para filho, de geração em geração através de 400 anos de analfabetismo, manteve viva a memória do mundo micênico. Os gregos posteriores olharam para trás para as grandes cidadelas arruinadas. As muralhas ciclópicas maciças ainda de pé, grandes e estranhas demais para parecerem obra de homens comuns, e contaram histórias. Histórias de reis poderosos que haviam governado desses palácios. Histórias de grandes guerras travadas por heróis cujos nomes soavam como bronze contra bronze. Histórias de Agamenon e Aquiles, de Odisseu e Ájax, de navios lançados aos milhares em direção às torres de Troia. Essas histórias cristalizaram eventualmente nos poemas de Homero. E a Ilíada e a Odisseia de Homero, compostas aproximadamente no século VIII a.C., no exato momento em que a Grécia estava emergindo de sua Idade das Trevas e redescobre a alfabetização, são essencialmente o mundo grego da Idade do Bronze lembrando-se de si mesmo. A história da Idade do Bronze grega é, em última análise, a história de um começo. E da extraordinária, frágil maneira pela qual esse começo sobreviveu à sua própria destruição. Os gregos clássicos, aqueles que você já conhece com sua filosofia e democracia e teatro, entendiam-se como os herdeiros de Micenas. Eles visitavam suas ruínas com reverência e admiração.
Eles não podiam ter imaginado o que a arqueologia mais tarde revelaria sobre a sofisticação real daquele mundo. Mas eles sabiam, da maneira que os povos sempre sabem, que algo extraordinário havia uma vez existido na terra sob seus pés. E eles estavam certos. Os gregos da Idade do Bronze não nos deram democracia ou filosofia, mas eles nos deram algo igualmente essencial: o começo. O primeiro capítulo de uma história que, através de catástrofe e escuridão e renascimento, eventualmente mudaria o mundo. Gostou desse vídeo? Então deixe um like e inscreva-se no canal para receber os próximos conteúdos. Até a próxima!